Nós temos situações diversas, né, nas configurações familiares. O senhor citou instantes atrás a diferença, né, a individualidade ou as peculiaridades que são inerentes a cada indivíduo. E como a própria expressão indivíduo pressupõe, nós, embora sejamos, do ponto de vista legal, iguais, mas temos nossas peculiaridades. Cada indivíduo é um ser único. Não obstante a isso, a própria impressão digital ela não é igual a de um indivíduo, não é igual ao do outro. E o senhor citou que numa mesma residência, isso até é jargão popular, né? Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, quem tem filhos, eles são indivíduos completamente diferentes, distintos uns dos outros. Claro que voltando a bater na tecla do cada caso é um caso, é preciso um acompanhamento, não tem receita de bolo, mas há alguma dica que possa ser ministrada, por assim dizer, para os pais agora? Por exemplo, eu tenho um que é hiperativo, ele tem 6 anos, e ele esses dias disse: eu não aguento mais ficar preso dentro de casa, não aguento mais isso, parece que eu nunca vou sair de casa. Quer dizer, com 6 anos recém-completados. Tem o senhor daria alguma dica para, olha, pais, no caso de crianças com muita energia, psicologicamente falando, é importante se manter determinadas ações para que isso possa, de alguma forma, mitigar o sofrimento psicológico que é para uma criança com tanta energia ficar presa dentro de casa. Porque se não bastasse a violência lá fora, né, a quantidade de veículos, as crianças não podem brincar mais na rua, dificilmente vêm os vizinhos, né, a verticalização em função da necessidade de espaço, de aproveitar os espaços nas cidades, são crianças de playground, poucos quintais. Então, o que o senhor diria para... Agora, tudo piorou porque não se está indo às escolas, não tem a aula presencial. O que pode ajudar a atenuar? Que dicas seriam importantes para ajudar a atenuar esse sofrimento psicológico dos pequenos? Essa é uma fase de ajustes criativos, né? Com restrição dos espaços. Realmente, para uma criança hiperativa, é um sofrimento gigantesco. Tem algumas dicas, como, por exemplo, fazer algumas atividades dentro de casa mesmo, tá? Criar espaços, estar com e fazer com a criança, manter a mente, de certo modo, ocupada, ser com alguma atividade que ela goste, e você estando ao lado. Além também de hoje a gente já pode buscar alguns espaços alternativos, né? Eu sei que as restrições estão ainda existem e são necessárias, mas existem alguns espaços de convivência, fazer algumas caminhadas, certo, com essas crianças, isso é muito importante, porque ela precisa liberar energia, senão fica uma energia ali hiperconcentrada, tá? Se para a gente não é fácil, eu fico me vendo aqui, por exemplo, às vezes uma noite inteira diante de um computador, com as bolinhas ali que são os alunos, chega uma hora que a gente quer sair voando, né? Imagina para uma criança. Então, a dica é de fazer ajustes criativos, tá? Dentro do próprio espaço da casa. Eu vi, por exemplo, claro que isso num apartamento é muito complicado, para quem mora numa casa maior, a facilidade é mais tranquila para isso daí. Mas, por exemplo, eu vi uma mãe que transformou um dos quartos do apartamento, ela fez como um espaço, como se fosse uma sala de aula, e um espaço de jogos, entendeu? E ter momentos, por exemplo, para estar caminhando, porque a criança dela realmente tem TDAH, tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, inclusive faz uso de fármacos, faz uso da Ritalina, faz acompanhamento psicológico. E aí vai outra dica também, Marconi, a gente perceber até que ponto a gente dá conta sozinho, ou a gente precisa de um apoio de um profissional, certo? Então, tem momentos que é preciso buscar orientação psicopedagógica, orientação psicológica. Os atendimentos até online estão acontecendo, tá? Alguns agora já estão retornando presenciais. A clínica de psicologia mesmo da Santíssima, a gente já voltou, considerando as normas de biossegurança e tudo mais. Mas, enfim, há alguns ajustes mesmo, porque tem que ocupar. Tem um velho ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo, né? É algo que é cantado e decantado em prosa e verso. Mas, meu querido, para uma criança, por exemplo, depressiva, que tem uma tendência depressiva, ela ficar isolada num quarto o tempo todo,
Isso vai potencializar a crise, não tem para onde correr. Observe quantos espaços, infelizmente, ela não está mais frequentando. O primeiro, a escola, não é? Que é um espaço rico de socialização. Eu vejo o meu sobrinho agora com um celular, as aulas todas acontecendo ali, tá? E eu disse, meu filho, você tem que fazer agora seus ajustes, não é deixar de estudar, ter o momento da aula, o momento do intervalo que seria na escola, esse intervalo ele está fazendo dentro de casa mesmo, agora é hora de jogar, de conversar com os amiguinhos, né, de produzir alguma coisa, e eu sempre gosto da ideia da gente produzir junto, da gente fazer com a criança, da gente propor atividades, eu, enfim, tem que estar se reinventando o tempo todo. Se for algo que eu não dê conta de fazer dentro de casa, eu preciso, então, de uma ajuda, de uma orientação profissional. E existem profissionais disponíveis para esse tipo de avaliação e até de acompanhamento.